Advento Cast com Renata Santa Rosa e Daniele Schwartz. Hoje começa o primeiro episódio do nosso Advento Cast! Dani, antes da gente começar, eu quero agradecer a Deus por esse tempo que a gente está vivendo aqui todos juntos, pelas pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir. Hoje começa uma série de episódios, uma série de histórias lindas do nosso Advento Cast. Aqui na nossa mesa, a gente quer conversar com as pessoas para elas nos contarem como elas descobriram que Jesus quer para a vida delas. Uma mesa, uma conversa. Uma família. E hoje nós estamos aqui, né, com a Thalita e com o Ian, que são os nossos convidados. E eles são o casal, um dos casais idealizadores do Advento, né? E amanhã vai fazer 1 ano de Advento, e é 1 ano, né, Thalita? 1 ano já. Oi, Thalita. Como é que vocês estão? Como que vocês estão? Que loucura, né? Isso. Pra organizar tudo isso daqui. Quem tá atrás das câmeras. 1 ano de Advento. A gente não imaginava que estaria fazendo um podcast. E estamos aqui no nosso primeiro, né? No nosso Ian, primeiro. é muito importante, a gente não pode esquecer. Ah, a gente não podemos precisa falar do nosso patrocinador, precisa até da tua ajuda. Pois pra é, conversar. vocês viram, hein? Porque a gente quer perdurar com ele até a volta de Que Jesus. coisa! Dá um clique aí pra aparecer nosso... Dá um clique na seta pro Ah, lado. todo mundo junto aqui da Sublivalem, sublimação e personalizados. Do Thiago. Vocês já pensaram que essa caneca aqui, ó, tem gente que gasta... A Thalita é uma delas. A Thalita ama gastar dinheiro em Stanley. Ela tem uma coleção. Nossa, meu Deus Todas do as céu, cores. né? Ela Tem toma hora... chá, detalhe, ela toma chá com isso. A Thalita, Claro, né? a Thalita é daquelas que eu fui descobrir que o farm do nosso cartão não era farmácia. Era a roupa que ela tava gastando, entendeu? Mas... Nós vamos falar do Advento. Mas ela ama comprar Stanley. Por que eu tô falando da Stanley? Porque o Thiago, cara, ele faz uma magia que eu não sei. Esse copo aqui, né, essa caneca, que não é um copo, senão depois ele vai brigar comigo, né? Fala. Essa caneca que o Thiago fez, olha, eu acho que concorre direto com a Stanley. E além da caneca, a gente tem que mostrar as nossas camisetas. Pois né? é, vocês Aí, viram? uma levantadinha. Aqui. Fica Ó, lindo as nossas O camisetas. bom dessa camiseta, meninas, é que É. não cheira mal. A não ser que a pessoa cheire mal, né? Assim, então, Mas- por 5 dias. Além disso. A Thalita é muito exigente lá em casa, não me deixa me vestir de igual mulambo, né? Glória a Deus. Então ela só pode usar tecido bom, segundo ela. Ah, Então, Sublivalem, se você, a tua empresa, né, a Renata trabalha com negócio, sabe que se aparecer ali com qualquer roupa, vão achar que você é qualquer pessoa, né? Quando a pessoa já aparece de jalequinho branco, croque no pé, a gente já sabe, né? Ou é enfermeiro ou é médico. Agora, é a vitrine que vende. Então, se você está precisando de uma camiseta personalizada, um boné, uma calça, uma caneca, se você quer fazer um dia dos namorados, Presente do Dia das presentinho Mães. do Dia das Mães, É com o Thiagão. é com o Thiago, na Sublivalem. é isso Então aí. lá a fica gente vai aqui. deixar o Thiagão, né? arroba aqui no link do nosso vídeo, gente. Boa. Vai A estar gente- embaixo do link, né? Exatamente, embaixo do link. E assim, ó, eu não sei se vocês combinaram com o Thiago não, mas assim, ele vai dar hoje, quem assistiu o nosso episódio, ele vai dar 10% de desconto. Ah, se lascou o pras Thiago. novas- Dia das Mães, todo mundo pode Ih, pedir tem- caneca. Vão ter que cobrar. Qualquer coisa, vocês dizem que foi o Ian que falou. E ele vai dar, mas Thiago, a gente agradece o teu apoio aí e eu oro a Deus que o teu negócio prospere e eu sei que você tem muito propósito aí, junto com a gente e para as outras empresas também, como o Ian falou, a gente precisa de fornecedor de confiança, a gente sabe que hoje não é fácil da gente encontrar e tá de parabéns, ficou lindo. Deus te abençoe. Sabe o que é o melhor da Sublivalem? É que você que vai comprar algo da Sublivalem, parte desse dinheiro é doado, tudo que o Thiago faz, parte desse dinheiro é doado para ações solidárias. Olha. Então, em vez de você estar aí comprando, nada contra, tem alguém que vai fazer tua camiseta, vai fazer teus produtos, mas vai pegar esse dinheirinho e vai gastar lá numa balada, num cigarro, num vício,
O Thiagão não. O Thiagão vai investir parte desse dinheiro para uma ação E social. qualquer dúvida também, a gente fica à disposição, vai estar lá nos links, nos comentários, a gente responde qualquer pergunta. E o Thiago também a gente encaminha. Com Né? certeza. Só o desconto aí, hein? Tem alguma coisa tá certo esse desconto ou não? Tá certo, 10% Tá de certo, desconto ó. e qualquer coisa ocupado. Né? Não era 10% de desconto só para os vencedores? Não sei. Ele falou 10%. 10%. Então deixa eu corrigir, vamos lá. São 5% de desconto para qualquer pessoa. Pra qualquer Você que está pessoa. assistindo aí, que quer comprar uma camiseta, tua primeira compra tem 5% de desconto. A gente deixou nas costas do Ian, que ele é costa quente, mas então ele já resolveu deixar tudo às claras. É que elas aqui, estão querendo preto no aumentar o branco. desconto aqui para vocês. Ai, Mas... gente, doido pra Thiago, botar a gente desconto. vai resolver, não tem problema. E 10% de desconto é para quem já é vencedor. Que já E o sei. Ian quer vai comprar um produto. explicar o que é vencedor. Pois é, daqui a pouco. vencedor. Então vamos lá. 1 ano de advento amanhã, certo? Né, Dani? Um ano amanhã. Posso falar agora? Pode Jesus falar. me deixa falar. E é o ano de advento amanhã, já estamos já próximo também da 7ª edição. A gente gostaria de perguntar para você como surgiu o advento. Na verdade, posso, né? Deve. Eu quero que você nos conte, você e a Thalita, o que é o advento. Porque assim, a gente não sabe o que é o advento. O advento é o quê? Vocês são um casal de pastor, estão formando uma nova igreja. O advento Começar a cobrar dízimo. exatamente. O advento é mais um curso de autoajuda, é uma formação, enfim. Eu quero que você explique um pouquinho o que é o advento. E depois a gente volta aí com a Dani para como explicar surgiu. como surgiu. Como né? surgiu. Eu acho que é importante que a gente descubra, né, que o público saiba o que é o advento. Tá, eu vou dar uma visão mais técnica, mas eu quero que a Thalita fale o que é o advento na visão dela. Pode falar. Primeiro fala, baby, você. Eu acho que é melhor você falar porque eu vou falar o geral, e aí já vai... Pode falar o que é o O advento que é o pra advento, você. Thalita? Pra você. Para você. Porque assim, Por que eu tô pedindo pra ela falar? Porque é uma visão de uma mulher. sim. E eu já vou chegar nesse ponto. O advento surgiu por conta de mulheres. Talvez alguns não saibam. Mas Mas ele já vai chegar lá. Já vou chegar nesse ponto. Então, o que é o advento pra hoje? Se eu te perguntar o que é o advento, eu quero participar, eu entrei lá e vi, daqui a pouco eu vou dizer como que eu cheguei. Como que chegou? Mas enfim, o que Calma é o aí, advento? calma aí. O advento, ele é uma imersão que você vai para uma trilha guiada, um trekking. Ele é muito mais do que isso, né? Mas o que as pessoas mais procuram é o advento trek, né? Porque tem o advento social. Eu respondo essa pergunta mais específica ao advento trek, mas o meu marido ele vai explicar bem assim o geral. Que é o movimento que amanhã completa um ano. Exatamente. Mas o advento trekking, pra mim, ele é algo surreal, assim. É um momento em que você tá conectado ali com a natureza e nesse caminhar ali você é guiado, você trabalha o teu espiritual, o teu emocional, o teu físico. Então, é um combinho, é muito bom, participe. Eu gosto da Thalita porque ela sempre fala combinho, é um eventinho. Ela traz esse tom mais Carinhoso. carinhoso. Porque Carinho. falam que eu sou. Até tem umas pessoas do Advento, surgiu a ideia de que eu tenho um irmão de 20 anos, né? E aí o meu irmão é o Ian Alegre e eu sou o Ian Sério. Não sei. Dizem que eu passo essa imagem de que eu sou muito fechado e tal. Então por isso que eu queria que ela falasse para passar uma imagem mais carinhosa do Advento. Mas o Advento, Dani e Renata, e para você que está assistindo, ele é hoje uma empresa. Ele não é uma igreja, ele não é uma nova religião, nós não somos um casal de pastores. Até porque na igreja, a Dani também, os parentes da Dani, conta, Dani, perguntaram se ela tinha mudado de igreja. Isso, Mudou pra não. igreja Advento agora. Não, duas Tem tias tanto nome na minhas. igreja, Então, olha. ó. Duas Só tias que agora não é minhas. parede preta, preta e laranja. É, preto e laranja. Duas tias minhas, uma tia primeiro falou assim, nossa, Dani, até perguntei pra tua mãe o que é esse advento, você Agora mudou de virou. igreja? Falei, não, tia, aí fui falar com a outra, ela, então, eu vi você postando coisa do advento, que igreja que é essa? Puxa, olha só. Estão, né, pensando, porque, né, como Sim. eu acabo postando, estão pensando que eu mudei de igreja. Em que igreja que eu tô, essa tal de igreja do advento? Não, Dani, mas olha, é cada uma que aparece assim. Mas Eu então, te contar. o Advento é uma empresa de cunho social, é isso? Isso, hoje o Advento ele é uma empresa sem fins lucrativos, né? Talvez alguns que estão assistindo em casa acham, é sem fim lucrativo, significa que então não cobram nada, não é isso.
Sem fins lucrativos significa que todo o dinheiro que entra é investido no próprio advento, na estrutura do advento. Isso não impede de que alguém dentro do advento receba para fazer isso. Sim. Normal. Dependendo Toda ação, da demanda. dependendo da demanda, toda instituição que seja social, sem fins lucrativos, uma ONG ou qualquer coisa, pode pagar, né? Talvez seja a dúvida de alguém. Nossa, mas fiquei sabendo que alguém no advento está recebendo para fazer o advento. Então o intuito deles é enriquecer. E esse comentário já surgiu. Não, se fosse para enriquecer, nós colocávamos o advento com o CNPJ com fins lucrativos. Tá, então, só para eu entender, porque assim, a gente conversou também com a Dani um pouquinho, eu também sou a parte técnica meio nerd. E ela é a parte extrovertida da equipe. Eu sou a Dani Alegre, ela é a Dani... A Dani, entendi. Vocês A Dani entendeu? Fechado. Então, assim, então o advento você tem o CNPJ registrado, e Certo. mas ele não é associação, ele não é fundação, ele não é um instituto. Não é um instituto. Hoje Entendi. é uma empresa com finalidade de ação solidária, né? Sem fins Então é uma lucrativos. empresa que a gente sabe aí que está muito em alta, a questão da empresa com cunho social, é isso? Com cunho social, exato. Exatamente. Tendo essa empresa chamada Advento, dentro dela nós temos o nosso maior objetivo, que é o desenvolvimento pessoal e familiar. Então nós acreditamos de que para ter uma empresa saudável, para ter uma instituição saudável, uma igreja saudável, um relacionamento saudável, enfim, para você ter um sucesso financeiro, para você ter uma saúde emocional, tudo isso deriva de uma base, né? E essa base é a família. É você e a família. Então por isso que o Advento ele é uma empresa que trabalha o desenvolvimento da pessoa e da família. Dentro da unidade familiar. Exato. Eu acho que é até importante a gente conversar um pouquinho, a Dani também vai falar, assim, por que a gente tá aqui? Então a gente foi participante da última edição do Advento. E eu acabei recebendo o link do Advento do nada, porque eu também vim, eu congrego numa igreja e lá num grupo da igreja, e eu gosto dessa parte e nesse tempo eu estava orando a Deus para ele me colocar para servir em algum lugar. E eu não me encontrava na minha igreja. E assim, o meu esposo sempre serviu muito na igreja, eu tava me sentindo mal, que tava atrasando a vida dele, mas eu pedia muito para Deus aquilo. Por quê? Porque a gente sabe que pra gente desenvolver qualquer coisa, quando você fala de trás a questão da família, porque a família, assim, o que eu entendi, eu não quero falar muito, porque eu quero que as pessoas participem e não saibam de nada. Não vai ser boca aberta aí. Mas assim, a gente entendeu servir desde o início. E o que é a minha pergunta para você poder entender? O que para mim fez diferença? Vocês, como empresa, né, os dois como empresa, estimulam as pessoas a servirem. E isso para mim é muito marcante, sabe? E eu até queria perguntar para a Thalita agora. Quando que você entendeu a missão do Advento na tua vida? Porque você entende que o Advento hoje é a tua vida, é a tua família. Você é a esposa do Ian, vocês têm uma família, mas o Advento faz parte da sua família. E quando que você entendeu que era isso o teu propósito de vida, entende? Foi um pouquinho mais demorado do que quando o Ian pensou em Advento. Mas eu quero contar para vocês desde o início, antes mesmo do Ian não retornar para a igreja, mas eu pedia muito para ele se envolver mais. E eu orava e não se envolver na igreja, né? Se envolver com coisas de Deus. Com coisas de Deus. Mas os dois eram da igreja, você conhecia? Os dois eram da igreja. Ele estava um pouquinho mais afastado, assim, estava mais focado em profissionalismo. Que é mais ou menos o que aconteceu comigo com meu esposo, é isso que eu ia falar. Ele é de criação, estava envolvido em tudo e eu não queria fazer nada. E ele estava super focado no trabalho e eu orando. E eu falava com a minha família, e eu queria ele por perto e tal. E surgiu, ele acompanhou, acho que ele vai contar com mais detalhes, né? E com isso, quando ele começou a se envolver mais, ele já pensou em advento, foi trabalhando ali. E o primeiro advento eu participei. Então ela não sabia de nada. Foi na escura, Thalita. Eu precisava testar, né? Depois vai contar como é que você conseguiu esconder dela. Não me falava nada. Em casa não aparecia nada. Uma vez eu cobaia. Foi cobaia. Carninha. Exatamente. E então demorou um pouco para essa virada de chave para entender, poxa, eu tô vivendo o advento e o advento tá na minha casa. Sim. Então eu só percebi isso depois, quando a gente colheu os testemunhos
E foi muito lindo, assim, ver os testemunhos, inclusive um que me marcou muito, que foi o do Rian, que ele serviu e hoje já não tá aqui no Brasil, né, já foi para outro país. Então, foi muito lindo colher os testemunhos daí, aí que eu virou a chave, que eu entendi, puxa, que maravilhoso isso que tá acontecendo na minha vida agora. Foi tudo que eu pedi para Deus. Que benção. E assim, e foram vindo coisas que eu vou contar pra vocês, inclusive, que foi o processo de amizade, gente. As amizades foram maravilhosas. Era uma coisa assim que eu pedia muito pra Deus. Eu falava assim, eu preciso de amizade, gente. Não, e eu não sei como que você, a Dani, é lindo de ver, assim, porque ela tem uma Ela me ama, facilidade gente. muito grande de confiar nas pessoas. E assim, hoje a gente tava vindo pra cá, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente veio lá da Fazenda Rio Grande, gente, e até ontem eu tava indo pra uma trilha que eu não sabia onde que era, e eu acho que é isso, esse mover de Deus, não tem como a gente explicar outra coisa. Então, assim, se você pensa em procurar realmente qual o caminho que Deus quer pra tua vida, se inscreva no Advento. Se inscreva no Advento. O mover de Deus, o mover do Espírito Santo no Advento, Sim, né? foi lindo. É lindo de ver, assim, tudo que você pede pra ele vai te... Eu tenho um bordão meu da trilha do Advento. Não tem oração levada pra trilha do Advento que não é atendida. Não existe oração alinhada ao propósito de Deus levada pra trilha do Advento que não é atendida. Amém. E olha, deixa eu contar pra vocês até algo que eu acho que eu não comentei com meu esposo, não lembro. Ó, primeira mão. Tá escondendo primeira coisa. mão. Hein? Primeira mão, vou até anotar. Achou que ia falar um monte, vai lá. Vai, Thali, que eu vou Pessoal, anotar. assim, no primeiro que eu participei, eu levei algumas coisas, né? E eu falando com Deus, assim, eu tinha... E as pessoas ali, naquele momento, que não dá pra detalhar muito, assim, eu me esforçando e eu não queria que... A gente tem ali uma frase muito típica, né? Família ajuda família. E eu não queria que ninguém me ajudasse. Orgulho. Sabe? Eu tava super... E eu tinha levado comigo que eu precisava, né? Ter mais amizades. E como que eu vou ter amigos se eu não compartilho? Não consegue, mas você sabe que isso é uma questão... A gente tá falando disso, né, Dani? Eu fui chefe de família sozinha há muito tempo, ela também, enfim... É da mulher. Você viu no nosso encontro de mulher? Uhum. A choradeira? Porque cabe um outro episódio. Só meninas aqui. Além de muita conversa, teve choro, né? Exatamente. Então, o que acontece? Mas é isso. Então, assim, você é a prova viva do que nós somos, né? Do que o Advento pode mudar e fazer E transformar, com certeza. Na vida das pessoas. Agora, você tinha perguntado como que surgiu pra ele. Vai, então, tira as tuas... Né? Gente, vocês sabem, né? Começou aqui a falar. E aí, então vamos lá agora. Mandar. Como que surgiu? Porque eu fiquei sabendo assim, ó, que a Thalita começou a te pressionar e você ficou careca. Ixi, ó, o Nossa, cabelo. veio tantas histórias, assim, daí depois você falava que fiz implante de cabelo e, né? Vocês estão percebendo que aqui as costas são largas, né? Tá tudo eu gasto. Como surgiu, todo assim, dia tipo, me você... Como surgiu? Como que veio isso pra você? Cara, eu vou fazer uma trilha assim. Como que surgiu, assim? Como que veio isso pra você? Como que Deus tocou, né? A Thalita orou pra que Deus, né, que você se envolvesse, mas como que você sentiu em você? Como que surgiu a ideia do Advento? Legal. Ó, pegando esse gancho, ainda continuando aquela primeira pergunta, né? O que era o Advento? Hoje o Advento é uma empresa que trabalha desenvolvimento de pessoas e famílias, porque nós acreditamos de que uma família bem estruturada é a base para a pessoa ter sucesso em qualquer área da vida. Com É um certeza. princípio bíblico. É um princípio bíblico, tanto é que é o primeiro, Deus criou tudo, foi lá e criou a família, Família. instituiu, falou, ó, aqui é a chave de tudo, família. Então o Advento trabalha em cima da família. E hoje existem várias ferramentas, né, no Advento, que é o Advento Tracking, que vocês participaram, e dentro do Advento Tracking tem o tracking que vocês participaram, que é para acima de 14 anos, tem o Advento Kids, que é para pais, mães e crianças de 12 para baixo, até 6 anos. Temos o Advento Vencedores, que é exclusivo só para líderes, que vocês vão participar esse ano, tá? Vai ser na praia, em Barra do Sul, Santa Catarina. Vamos ter o shape, né? Coisa boa. Né, amor? E também temos o... Eu vou soltar agora.
Tá no forninho. Gente, vou anotar essa Que é também. o advento de casais, exclusivo só para casais, né? Aí dentro disso tem várias coisas, como o encontro de mulheres, porque Como nós, podcast agora. como o podcast é uma outra área, né? Tem o podcast, tem o clube de negócios, que são empreendedores, autônomos, que se fortalecem entre eles. O Thiago tá aqui, né? Tá dentro do clube de negócios, tá sendo anunciado aqui. Enfim, é uma forma da gente ajudar, fazer o dinheiro circular entre as nossas famílias. Você, inclusive, é muito bem-vindo. Aí nós temos também nossas ações sociais, doações de sangue, alimento, roupa, nossa ceia de Natal, que para mim é o melhor advento. Nós fazemos o Natal na rua, em pleno Natal, não tem essa de passar Natal com família. Nós passamos o nosso Natal, nós pegamos a nossa família e levamos pra rua, com moradores de rua. Enfim, tudo isso agora vai. Da onde surgiu? Por que Da onde surgiu? surgiu Né? Como que Da onde surgiu na surgiu? cabeça tantas O ideias? ano era 2015. Eu tava 17 para 18 anos. Era um menininho, como dizem os curitibanos, um piá. Piá. Um piá. E, Eu ainda falo um Que é piá do que prédio. teve ideia de criar o advento. pois é, e eu tive eu sou uma pessoa, o meu nome já fala muito isso, né? Ian, eu sempre gosto de falar que o significado do meu nome é agraciado por Deus. Eu sempre sou uma pessoa muito abençoada, demais. Amém por E isso. eu tive algumas amizades, eu conheci o Henrique, um irmão meu, irmão de sangue, e o Gustavo, irmão também, amigos que se tornam mais do que irmãos. O Henrique já faleceu, infelizmente, né? Enfim, um suicídio. Mas na época, em 2015, a gente se envolvendo, jovenzinhos de 17, 18, 19 anos ali, o que a gente pode fazer para ajudar a família? Isso que a gente nem tinha família, não tinha nem namorada na época, hein? Tava ali, uns com bebê aí, do famoso bebê, procurando namoradinha. E, inclusive, um dos intuitos era esse, né? A gente precisa criar um negócio aqui pra gente arrumar namoradinha, né? E aí surgiu a ideia. O Henrique, esse meu irmão, era um cara que, se você visse ele aqui, ele ia estar com uma roupa de exército, uma bota, uma faca na cintura, um negócio, um bastão que vira um troço desse tamanho aqui. Ele era o desbravador, o escoteiro, o aventureiro, o montanhista. Por ele vivia na montanha. É aquele cara que estoca arroz numa garrafa porque sabe o apocalipse vai chegar. Esse era o Henrique. E o Henrique, a gente conversando assim, eu era o cara mais da fala, né, de fazer as reflexões e tal, e o Gustavão é o cara da estrutura. Precisamos fazer uma ponte. O Gustavo vai lá e cria essa ponte. Enfim. Era o time completo. Era o timinho ali, né, o trio. E nós tivemos a ideia de fazer uma trilha, olha só, em 2015. Há 10 anos atrás. 10 anos 10 anos atrás. Jovenzinho de 17, 18 anos, tivemos uma ideia de fazer uma trilha, onde o Henrique foi quem teve a ideia da trilha. Eu coloquei a ideia da gente fazer pausas para trazer uma reflexão, uma meditação, uma prédica, uma palestra, que talvez para alguns que não conhecem os termos. E o Gustavo trouxe de trazer dinâmicas, ferramentas, instrumentos para cada um com uma ideia. Fomos pro sítio da minha tia Diquinha, tá aqui, vai assistir a gente, tá passando um momento de luto, temos que orar por ela. Mas fomos no sítio da tia Dica e do tio Sérgio, e ali tem montanhas, fica na cidade de Venceslau Brás, Paraná, interior do Paraná. Caminhamos por lá, criamos a trilha do Advento. Na época não se chamava Advento, nem existia nome, né? Era a trilha dos piá. Era para ser uma trilha na montanha, ia ter algumas atividades, iam ter alguns obstáculos. Mas eles conseguiram convencer um povo da igreja? Vocês levaram pessoas? Não, foi só as 3. Não convencemos porque na época eu passei numa faculdade em São Paulo e me mudei de Arapoti. Eu morava em Arapoti nessa época. Eu sou de Arapoti. Pé vermelho. Pertinho ali do lado. Enfim, saí de Arapoti e esse plano ficou só no imaginário, anotado. Quero trazer uma coisa aqui nesse momento. As pessoas pensam assim, hoje o Advento está com quase 7 mil seguidores no Instagram. É um evento assim que... Vai ao ar com 7 mil, hein? Vai ao ar com 7 mil. E assim, agora é a 7ª edição. E nós sabemos que essa edição foi uma edição em que foi lançadas as vagas e foi preenchidas no mesmo dia. As 80 vagas no mesmo dia. E tem muito, né? Não posso ficar falando muito mais, vai ter mais que 80 pessoas, né? Exato. E assim as pessoas podem olhar hoje e pensar, cara, o ano de Advento começou ontem, o Advento começou ontem e hoje já tá nesse tamanho, né? O que as pessoas não sabem é que ele começou há um ano formalizado, quando você
sem estrutura nenhuma, fazendo o que tinha com o que podia, com outras pessoas. Sem estrutura nenhuma, começou ele agora. Mas que isso estava no teu coração há 10 anos. Então, às vezes, as pessoas olham as coisas e pensam, nossa, mas fulano começou agora e já tá assim. E não vê que o fulano, há 10 anos atrás, teve esse, né, junto com mais 2 amigos. Pra mim, isso é muito lindo a gente deixar isso aqui, porque, né, as pessoas realmente pensam, o Advento começou ontem e já tá assim, começou um ano atrás. Sim. Não, o Advento começou em 2015, quando você, né, com os teus amigos, sentiu esse desejo de fazer algo diferente. Sim. Muito bacana. Isso é muito bacana, Dani, porque assim, eu acredito que se tivéssemos começado naquela época, não teria dado certo. Não, daí você não tinha maturidade. É aquilo que 17 anos, a gente imagina. conversou esses dias, a questão da semeadura, né? Então, muitas vezes a gente tem que semear e às vezes semeia errado e colhe errado. E há 10 anos atrás eu falava bríbria, problema, como que eu ia conseguir? Eu não tinha essa comunicação. Eu falava problema, assim, não, problema não dá. Como você fala de Bíblia. família, solteiro. Solteiro. Não tinha nem namorada não tinha ainda, como. não. Exatamente. Então, assim, e 10 anos depois, né, 10 anos depois, na verdade, 9 anos depois, 2024, eu participei de um evento chamado Legendários, nós já vamos conversar até sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu participei do Legendários e a morte do meu amigo, do Henrique, do meu irmão, eu gosto de falar irmão, a Thalita é quem acompanhou esse processo, me sensibilizou muito para família, para coisas relacionadas a amigos. Você já tinha casado, vocês já estavam casados? Já estávamos casados e tudo. Mas por que me sensibilizou? Porque antes um pouco disso, eu estava assim, aquele jovem ainda de uns 20 e poucos anos, 24 ali, querendo curtir a vida, viajando com a Thalita, sem se preocupar muito É com... bem importante. Quantos anos você tem? Hoje 27. Você quer falar? 27 também, 27. Tá ficando velha já. Tá, cabelo branco. A linha do tempo. Tô careca já, chegando nos 30. Mas assim, aí isso me sensibilizou para questões de família. Tá? E aí eu fui participar de um evento chamado Legendários, que é um evento para homens. Enfim, participei com o Thiago, que vai participar do podcast, que é um dos fundadores também do Advento. O Thiago era muito amigo da Thalita. Thiago era amigo da Thalita? Super, não era amigo meu. Inclusive era amigo de um ex da Thalita, assim. Não, Ian, conta babado, tudo. Você forte. pode contar tudo aqui hoje. Tudo. Vamos falar nome? Não. Pode falar nome, beleza. Ele era muito amigo, né? Ele era amigo do casal do ex, enfim, passou a Thalita, ainda bem que terminou, né? Deus fez a obra. Deus fez Deus fez a obra, tá tudo certo hoje. Tá tudo certo. Vamos deixar sem crer, E eu não né? tinha amizade com o Thiago. E aí... Capaz que ia ter, né? Não, Aí subimos a montanha, participamos do Legendário, eu desci dali. De tudo que eu ouvi no Legendário, tem gente que vai lá, muda alguma coisa relacionada a várias áreas da vida, né? Da minha, foi a vontade de, puxa, eu preciso contribuir mais para minha família. Minha família, antes de eu ir pro Legendário, minha família já estava blindada, digamos assim. Nós sempre tivemos um relacionamento bom. Então, quando eu desci, eu precisava, de alguma forma, ajudar outras famílias também. E aí... Fiz uma amizade com o Thiago, em um final de semana deixou de ser desconhecido ou conhecido para irmão. Foi só um final de semana. É muito e forte, aí, né? a Thalita queria que eu me envolvesse. Conta essa parte que você Conta, tava Thalita, pensando até em terminar. Queria até... Essa é a parte que você deixou ir quase careca, porque você parece que... Botou na terminar, parede. botou na parede. Como é que foi, né? Então, prensei o rapaz. Muito Você bem. ficou indignada, queria que ele trabalhasse ou servisse alguma coisa? Então, olha o que aconteceu. Eu trabalhava no colégio adventista e todo início de ano a gente vai num local para ter aquele início, abertura ali, né? Isso. E nós fomos. E eu estava lá e começou a cantar uma musiquinha e tal. Eu olho lá pra frente, o maestro, o rapaz que tá lá na frente, era da mesma época que... Era um cara que já tinha cantado ela lá no passado. E ele tava Era na mesma servindo, época que ele o tava... Ian.
E ele tava ali trabalhando, né? Daí eu fiquei olhando. Cantando, louvando pra Deus. Bonitinho de terno. Que Parecia a Thalita até um queria que eu anjinho usasse lá na social. frente. Eu detestava usar polo, social. Hoje eu ando de polo e tudo, mas... Gente, olha, foi batalha. Daí aquilo mexeu com você. Você orou a Deus pra ele. Nossa, pra eu achar o fiquei. caminho dele. E ele ficou ali, ó, praticamente o tempo todo da apresentação, ele tava lá na frente. E eu, meu Deus, gente, isso aqui tá complicado, vou ter que falar com o Ian. Porque eu senti no coração assim, puxa, Ai, eu isso preciso. mexeu comigo, Ian. Sim, eu falava assim, não, gente, ó, que coisa, eu acho que eu deveria ter casado com esse rapaz. Pois é, olha. E eu cheguei em casa e falei isso. Falou pra ele. Meninas, vocês que são casadas, falem. Ai, meu Deus. Diálogo é tudo, olha o que deu. Diálogo é Coisa tudo. boa. Diálogo é tudo. Eu cheguei e falei, meu bem, senta aqui. Fui lá no negócio da escola, Viu fulaninho. Eu acho. ciclaninho, e falei, olha, eu deveria estar casado com ele, porque ele tá lá, tá falando de Deus, ele tá na obra, eu também, porque na escola a gente vive, né, ali, E ele? louvando, e ele... Qual foi teu Sério? sentimento? Ian, agora eu vou te fazer uma Agora eu vou pergunta. Eu vou te fazer a pergunta. O que você sentiu nesse momento e qual foi a tua reação? Cara, Muito de boa, né? Primeiro eu pensei, puxa, cara, que coisa, né? que droga. Mas se quiser terminar, né? Fazer o quê? Que nós somos bem assim. Quer terminar, termina, tá tudo certo. Você sabe Mas- que isso aí mexeu comigo, né? Porque eu morro de medo do meu esposo falar isso. Eu tô aqui. Mas Testemunho. ao mesmo tempo que por fora eu tava assim, tá tudo tranquilo, se quiser terminar, tá tudo certo. Por dentro eu tava assim, eu vou perder pra esse cara, porque eu conheço o cidadão, né? Aí eu falei, tá, você quer que eu me envolva, que eu faça as Agora coisas? Você vai ver. Ela fala em envolver com Deus. Eu sempre estive envolvido com Deus. Nunca deixei de estar. Eu estava apenas focado em trazer recursos financeiros para minha família. Simples assim. É que eu acho que a cabeça da gente, eu não sei como que funciona a sua. Eu vejo assim, funciona como caixinhas, né? Daí a gente primeiro faz uma coisa, primeiro faz outra, e não consegue, o que a gente não consegue deixar Deus nos guiar tudo junto. Sim. E aí, de repente, esse chacoalhão dela fez que você entendesse assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu consigo, Deus me fez pra tanta coisa grande e eu tô aqui Sim. fazendo 1/3 do que eu posso fazer. Eu tava invertendo os polos. Eu tava querendo trazer recurso financeiro para beneficiar minha família. Quando, na verdade, agora eu beneficio minha família para trazer recurso financeiro. Agora eu inverti. Eu entendi que a base é a família. E você Mas na hora eu não falei pra ela. falava, né? Na hora eu falei pra ela assim, falei... Tudo bem? Beleza, já que ele faz, ele canta e tal. Cara, eu não canto, apesar de Deus me abençoar com a minha voz, eu não canto nada, nem no chuveiro. Mas eu falei pra Thalita, então agora você espera. Vamos ver se ele vai fazer algo parecido. Agora fala Deu aquela indignação. Eu já tinha descido da montanha, participado do evento lá com o Thiago e tal, eu tava assim, família, então agora aguenta. Aí eu falei pra ela, então... Participei lá de um encontro entre jovens, eu vi que tinha uns 15 jovens, eu falei, então vai ser para esses 15. Vamos fazer um evento. Convenceu. Convenceu E falei para ela, você vai participar, você não precisa saber de nada. E pronto, aí... Quero te dizer o meu ponto de vista, Ian. Aí começou o advento. Quero te dizer o meu ponto de vista a respeito de você ter tomado essa atitude. E, inclusive, eu já contei essa história para algumas pessoas, porque eu sou uma boca aberta. Eu já contei essa história para algumas pessoas e falei o meu ponto de vista sobre você. Ian, pra mim, você é um... né? Eu tô com quase 40 anos. Você, pra mim, ainda é um piá. Quando chegou nos 30, pra mim, né? É um piá ainda de 27 anos agora. Pra você ter tomado essa atitude, de ter a Thalita ter chegado, ter falado pra você... A maioria dos piás na tua idade, então você quer, não quer lá ficar com ele? Então vai lá e fique com ele, né? A maioria ia ter orgulho, ia, sabe, assim, né, chutar o pau da barraca. A tua atitude, a tua hombridade de falar, então, né, é assim, 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 e ter tomado essa atitude, sabe assim, então eu vou fazer assim, 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 e eu vou aqui, ó, recuperar a minha família, porque eu quero ver esse cara fazer o que eu vou fazer pra recuperar a minha família, que é a Thalita. A tua hombridade para um piá de 25 anos foi assim, cara, de tirar o chapéu. Eu já falei isso, eu já contei essa história, né, que eu tinha escutado pela boca da Thalita em off. Eu já contei para outras pessoas sobre isso e eu já mencionei
sobre assim, a tua inteligência emocional e a tua hombridade na idade que você tem. Sim. Que é o que a maioria, né? Que geralmente até os 30 a gente não consegue assimilar e quebrar um orgulho e fazer o que você fez nesse momento. Que legal. Que essa inteligência emocional a gente desenvolve no advento, tá? E é! Quem tá ouvindo ali. Quem tá ouvindo, que, né? É isso. Mas aí surgiu o advento. Surgiu a primeira, que você obrigou ela aí, não falou nada e assim foi. E assim foi. E aí veio a segunda, e aí a gente amanhã faz um ano e vai pra 7ª edição. Certo? 7ª edição. Então, tá. A gente vai fazer tem algumas perguntas do público. É, o público deixou algumas perguntas na caixinha de perguntas. Capciosas, aquelas perigosas, assim. Ian, vamos lá. Mais uma pergunta aqui do nosso público, tá? O advento é uma cópia do Legendários? Porque a gente sabe que o Legendários agora tá em alta, tem muito famoso fazendo Legendários. Legal. Tem muita gente criticando, tem muita gente elogiando. Gente que não sabe, né? Então, assim, eu quero que você nos explique. É na mesma pegada? Você foi pra lá, resolveu copiar? Boa. Então, tá com você. Boa. Essa pergunta é boa e essa eu também tô curiosa. Essa é boa, inclusive. Essa eu não sei ainda. Essa pergunta já incomodou muitas pessoas próximas a nós. Sim. Muitas pessoas próximas a nós que tinham alguma coisa, algum receio, alguma coisa com Legendários e por parecer, achar que era, ficavam assim. Eu participei do Legendários, é um evento excelente. Você que é homem, participe. Se você puder pagar, né, participe. Eu, na época, não é a Globo divulga que é 81 mil, não é. Eu, na época, paguei R$ 1.500. Então, se você tem esse valor, tem o crédito, tem amigos que podem te ajudar para pagar esse valor para você ir para uma imersão, enfim, e você acha que vale a pena, vá. Né? Tem gente que gasta R$ 1.500 para ir assistir show da Anitta, tem gente que gasta para ir, sei lá, no Monte Everest, em qualquer lugar. Enfim, cada um gasta o dinheiro como quer, né? E é um evento, o Legendários, até onde a gente sabe, que também não sei muito, e já estou procurando que eu quero que meu esposo vá. Ele é um evento totalmente masculino, né? O Legendários, ele até chega a envolver ali as esposas, né? Mas é focado no homem. Sim. Né? Enfim, mas se é uma cópia, vamos lá, cópia é esse daqui. É tudo igual. Beleza. Tudo igual. Essas canecas são cópias uma da outra, né? Eu participei, até porque se eu for pensar assim, o Legendários ele é cópia de um outro projeto. E o outro projeto é cópia de um outro projeto. O rei Salomão já disse que nada se cria, tudo se copia, né? Não existe nada de novo debaixo do céu. A gente fala uma questão de inspiração. Inspiração, exato. Então, assim, o Advento é cópia do Legendários? Não, não é cópia. O Advento se inspirou no Legendários? Também. Sim. Também. Por quê? Se eu for dizer o quanto que o Legendários inspirou o Advento, eu poderia dizer que talvez 25%. Tá? Então hoje o Advento... Hoje não. No início, o Advento tinha de inspiração do Legendários, algumas coisas nós temos semelhante, Na verdade, 25%. você voltou de lá e por conta dessa imersão que talvez te ajudou nessa parte emocional e, enfim, não sei se você pode falar, espiritual, você vem inspirado para fazer o Advento. Isso. É isso? Não, eu não vim inspirado a fazer o Advento, sendo bem sincero. Passou um mês do Legendários, pra mim tava tudo certo, minha família, de boa. O que veio foi a incomodação com a Thalita me pressionando na parede. Não foi o Legendários que fez eu... Nossa, eu preciso montar um projeto pra família. Não foi no Mas assim, curiosidade. A Thalita te colocou na parede e, por exemplo, se você não tivesse feito Legendários, você teria criado o Advento igual? Teria criado o Advento. Igual não. Porque Igual o Legendários influenciou 25%. 25%. Assim como os Desbravadores, que é um projeto semelhante aos escoteiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também inspirou mais 25% do Advento. Bacana. Que inclusive o Legendários é inspirado nos Desbravadores e também nos escoteiros. Não sei diretamente em qual, mas ter uma bandeirinha, ter uma filhinha, é inspirado... Uma coisa puxou outra. É inspirado nos escoteiros. O chefe que criou há 10 anos atrás o Legendários também se inspirou nos escoteiros ou algo do tipo para fazer aquele esquema, né? Que acontece ali. Mas também existe um outro evento lá nos Estados Unidos chamado Men of Wars, que é uma pegada que também foi inspiração para o próprio Legendários e também serve de inspiração para o próprio Advento. Então é uma soma de várias coisas, mas não é uma cópia, né? Mas não temos nenhum problema em dizer, quer ir no Legendários? Vá, eu recomendo. Quer ir no Advento? Um evento não é para concorrer com o outro. É uma soma e dá de participar dos dois. Às vezes quando as pessoas me perguntam, mas o que é o Advento? Eu falo assim, você já ouviu falar do Legendários? Porque né, que agora tá críticas, né, como o Renato falou.
Ah, eu ouvi falar do Legendários. Então, é um piá que participou do Legendários e que criou a Advento. Sim. Mais ou menos o nosso resumo. A Até gente resume nisso, na verdade. hoje um dos intuitos meus é de tirar essa visão de tracking do Advento. Aham. O Advento deixar de ser comparado com, por exemplo, um Legendários. projeto que leva pessoas para o meio do mato. Porque o Advento deixou de ser apenas isso. Hoje o Advento é uma empresa, logo nós temos a Trinos, que é uma plataforma com cursos de educação. Nós temos um podcast, logo nós teremos uma loja de roupas e tudo mais. O Advento ele é uma estrutura, um ecossistema Um ecossistema. para fortalecer famílias. Pra fortalecer famílias, Então, perfeito. cada vez mais a gente quer se distanciar um pouco desse... O que é o Advento? O Advento é um projeto de tracking, de caminhada. E não sei se você... Não, até por causa dos escutou projetos o que a sociais gente- e tudo. Desculpa. Não sei Gente, ela não deixa eu falar, mas pode falar. não, amor. Estão brigando ali. se você escutou o que a gente conversou no começo, mas assim, hoje, você acha que é isso que Deus quer pra tua vida, que Ele quer que você faça? Olha, vou ser bem sincero pra você, Renata. Eu sou uma pessoa bastante cética, né? Não sei se Deus quer ou não, pra mim. Né? Ele não chega... A Thalita me entende um pouco. A Thalita fala assim, é o que Deus quer. Eu falo pra ele sempre, se não for isso, simplesmente me atrapalha, me interrompa. É muito simples, né? Um dia tinham pessoas lá que a arca ia cair, o cara foi lá, pegou na arca, Deus fulminou aquele cara. Não era pra aquele cara ter segurado lá, né? Então eu falo pra Deus, Deus, se não for pra eu fazer isso, simplesmente me Como Ele impeça. permite, né? Como Ele permite. O que me faz entender que é isso, Deus quer isso, são os testemunhos. Como vocês presenciaram lá na edição que vocês participaram. Quando eu ouço aquilo, aí eu entendo. Eu também, pra mim também, sabe? Quando eu paro e penso, "Puxa, será que isso realmente é pra mim?" Eu tenho esse dilema muitas vezes. Assim, posso dizer até que diariamente, sabe? Porque- E no último agora, na sexta edição, foi assim, uma explosão de sentimentos e eu cheguei até a pensar que não era pra mim. Mas voltando assim, olhando pra trás, vendo os testemunhos, nossa, não tem como. É Essa é a Deus resposta de nítido Deus. falando, é pra vocês. Que bom. Na minha visão, eu de novo aqui colocando minha visão. Na minha visão, o que vocês estão fazendo, o Ian que teve aquele, né, que teve aquela sementinha que queimou lá no peito dele, no coração dele, há 10 anos atrás. Que ele cresceu emocionalmente, espiritualmente, né, foram agilidades. Um todo que ele teve de 10 anos atrás até agora, que veio assim, que eu acredito sobre o propósito, né? Quando as pessoas perguntam, e propósito de vida? O propósito de vida é crescer e contribuir. O Ian cresceu em todas as áreas da vida dele e agora ele contribui com a missão do Advento. Ele tem a missão, né? A missão é o Advento, até que Deus permitir. O propósito de vida foi crescer e contribuir. Né? não é só para minha família, eu vou contribuir para mais famílias. Ele entendeu o que é o propósito e agora a missão é contribuir para mais famílias, que é o Advento, que é muito lindo. Amém. Isso mesmo. Gente, agora Ixi, agora tem um momento mesmo. muito legal. Então a gente pediu pro Ian escrever uma cartinha pra Thalita escrever pro Ian, mas o que aconteceu? Não se desgrudam. Não deu de ninguém escrever carta nessa mesa. Sério. E a gente quer agora a gente quer paixão, agora a gente quer olho no olho, agora a gente quer Música, DJ. declaração. Agora a gente quer música de salve. Agora a gente quer tudo. Pode fazer a declaração, Ian, pra Thalita, né? Você quer Declaração falar pra Thalita. Eu sempre digo que a Thalita é minha sócia. Ela é minha sócia, minha esposa, minha amante e minha amiga. Ai, que lindo. Porque eu sempre orei muito pra Deus e eu queria uma pessoa desse jeitinho. Ai, que lindo, eu vou chorar atrás do papel higiênico. Orando no alto de um prédio que eu morava, num apartamento na época. Em 2019 eu terminei o meu primeiro casamento. E a gente, quando termina um casamento, a gente acha que, nossa, é o fim do mundo. Não vai gastar e de mais tal. ninguém. E hoje, se eu pudesse, eu teria terminado antes. Né? Mas aquilo contribuiu pra mim. E eu falava pra Deus, puxa, eu só vou me relacionar de novo. Eu preciso encontrar uma pessoa que se encaixe nisso. Porque desde pequenininho, com 7 anos de idade, minha mamãe teve o meu irmão e deixou o meu irmão pra eu cuidar. Então, desde aquele momento que eu comecei a cuidar do meu irmãozinho Nenê, eu queria ser papai. E para eu ser papai, eu preciso de uma mulher que ela vai ser 50% ou até mais influente do que eu sobre meu filho. E eu prezo muito pelo meu legado, né? Quem eu vou deixar.
Então, quem vai educar essa criança? José e Maria, né? A Maria, nossa, Jesus é muito de Maria, né? Tem bastante José, mas a mãe a gente sabe, vocês são mães. Sim. Vocês sabem o quanto uma mãe influencia um filho, né? E eu precisava achar essa pessoa e achei a Thalita, a fábrica para colocar no mundo meu pacotinho ideal, né? E a Thalita é essa pessoa. A Thalita, ela é totalmente o oposto do que eu sou, mas é por isso que dá muito certo, se encaixa. A Thalita, ela é quietinha, assim, perto de vocês, né? Calma, eu já sou um pouco mais assim, mas gente já viu a ela Thalita, em uma outra versão. mas ela já fala bastante, eu aqui tô falando, mas eu também eu sou quieto. A Thalita é a que acorda de madrugada fazer a baguncinha dela e eu sou o que durmo até 8 horas, enfim. Mas a gente se encaixa muito na principal coisa, que é a família. A Thalita ama demais família, ela sacrifica tempo de escola dela, tempo de trabalho dela, salário dela, pegar dinheiro que ela poderia estar comprando. Nós poderíamos comprar nossa casa hoje, se a gente quisesse. Comprar nossa casa, o salário, a renda que nós temos, nós poderíamos comprar nossa casa, que é o sonho de todo casal. Mas nós decidimos, talvez nem a nossa família entenda isso, e não entende às vezes, mas nós decidimos não comprar nossa casa. Decidimos morar do lado da nossa família, da mãe dela, porque nós queremos cuidar da família dela. Simples. É isso. Então a Thalita tem muito isso de família. Aí por isso que eu quis casar com a Thalita, por isso que ela tá junto comigo no Advento. Eu amo essa pessoinha. É lindo isso, é lindo. Meninos, vocês escutem, assim, é muito importante a mãe dos seus filhos. Escolham a mãe dos seus filhos. Claro, imagina. Totalmente. Agora, Thalita... Não só é como a mãe, sua como mulher, vez. né? É, A mulher... a mulher Certo, e os é. filhos. Ai, gente do Fala céu, do seu é lindo príncipe. escutar. Eu me emociono, não dá pra emocionar, que eu tenho que falar também, né? Mas o Ian, ele foi a resposta de muita oração. Tive um relacionamento anterior também. Não cheguei a casar, mas noivei. E tava meio frustrada com a vida e tal. Só que Deus foi muito maravilhoso, porque eu orava pra ele assim, ó, eu quero alguém que compactue muito com a minha família, porque eu preciso estar com a minha família, né? Afinal de contas, tenho uma necessidade especial. Eu tinha minha mãe e meu irmão na época ainda, e eu, pra quem não sabe, minha irmã faleceu de Covid, né? Mas nessa época eu ainda tinha os dois, e eu pensava assim, preciso muito ficar próxima da minha mãe. Porque meu pai, ele ainda era vivo, mas ele não era muito presente. E a minha mãe precisava muito do apoio da família ali por perto. E a gente sempre foi família, meu avô teve 8 filhos, estava todo mundo ali aglomerado, né? E alguém que entendesse isso. Isso, exatamente. E eu me esforcei, viu? Pra ficar com esse bonitinho, eu me esforcei. Deu trabalho, Thali? Deu trabalho, eu altas vezes passando na frente dele, assim, no trabalho. Oi, príncipe, tudo bem? E era meio lerdo, mas... Não, é louco de Ele tava orando pra ter certeza se era ela, né, Ian? Não sei se era bem Não assim, sei, mas não, né? a história é outra. Outro dia a gente conta. Exatamente. Outro dia a gente faz. É. Mas foi bênção, maravilhoso, assim. E nesse processo eu consegui entender a resposta de Deus. Porque realmente pedia para alguém que amasse família. E isso nos completa muito, muito mesmo, sabe? O Ian é a tua resposta de Deus. Exatamente. Olha, É um Ian, príncipe, que lindo. assim, e em todos os aspectos. Ele me melhorou muito, assim. Eu digo que através dele, né, Deus usou muito ele para melhorar eu como pessoa. Eu ia falar que não, você já era um pouco maduro e tal, mas não, me desenvolvi, cresci, porque relacionamento é isso. Você precisa dedicar, você precisa conversar. Nossa, gente, diálogo é tudo. Conversem muito para você crescer. Nossa, sobre relacionamento a gente tem que fazer outro podcast. Outro podcast sobre relacionamento. Mas, assim, eu também amo muito você. Você sabe disso. E por a gente amar tanto família, nós pensamos nesse momento, né, tão especial. E hoje de manhã, você não entendendo. Briguei com ela, hein? Nossa, hoje de Tudo manhã tá teve treta, acontecendo. gritaria, choro e confusão lá na casa do Ian, da Thalita, a gente não queria E eu já contar. queria chorar, porque eu nunca consigo fazer surpresa. E eu falo alto e grave. Então tudo que eu falo, a Thalita...
Eu sabia que eu sou assim também. Não, Quando eu falo sensível? Não sensível não, sou muito Ah, general. tá. Câmera, pode trazer a surpresa. Cadê a nossa surpresa? Não. E assim, meu E elas nem ele- sabem, né? Tem surpresa. Não, elas nem sabem que Ah, Que o quê? a minha emoção ela é neutra. Então assim, eu não pra ligo presente, pra qualquer coisa. nada de presente. Mas é que nem na trilha, tipo, eu não chorei na trilha lá e eu fiquei me sentindo mal porque elas ficaram com uma manteiga derretida. Eu achei que era eu. a surpresa não chegou, câmera? Surpresa não chegou? A surpresa não chegou? Não chegou ainda ou chegou? Chegou. E o nosso câmera, então, e a gente tem uma surpresa pra você. E a gente também tem uma carta pra Thalita. Nossa, Pra mãe do céu. muito especiais. Eu quero ver agora se ele é neutro. Nossa. A gente trouxe duas pessoas muito especiais diretamente de Arapoti. Vai pra pro... dar um abraço Vem na no câmera, Ian. aparece na câmera. Um ano de advento. E tem aqui uma carta da irmã da Thalia também pra ela, que a gente não podia deixar de trazer mais. Como que é o nome da senhora? Apresenta ela, deixa ela se apresentar. Vem cá. Deixa eu fazer uma apresentação, uma mega Isso. apresentação. Então vai lá. A minha mãe, ela estudou até o 2º ano do ensino médio. Mas eu fui uma pessoa que eu gosto de me desenvolver, estudar sobre psicologia, desenvolvimento do cérebro, as emoções, desenvolvimento pessoal, comunicação, educação, enfim. Minha mãe, ela não terminou o ensino médio, mas ela tem um mestrado na cabeça de como desenvolver a inteligência emocional, a fala, a responsabilidade, proatividade. Tudo que uma empresa hoje chega e fala assim, olha, vocês precisam ter isso e tal. Minha mãe tirava Você de tem letra. o Paulo Vieira, mãe da minha casa. Não, Flávio Augusto. Flávio tá? Augusto. Paulo Vieira, Ó. Flávio Augusto. Aqui Cada um com o seu. cada um com seu professor. Ah, essa é fera. E essa é minha irmãzinha. Oi. Linda, maravilhosa. Tudo bem? É uma versão minha mais meiga. Então, Ian, como. Bem mais bonita. Quem tá assistindo, assim, ela tem 14 anos, mas ainda tá nova. Não vou falar de namorado. Tá, vem aqui, ó. Aparece lá, dá um sorrisinho lá. Ai. Vem sentar aqui. Ian, como vai fazer um ano de advento, né? E o advento é família. Não tinha como não trazer a tua família, né? Olha, eu A carta da irmã da Thalia e não gosto de presente, mas esse presente eu achei legal. a tua mãe, né? Gente, então acho que nós estamos indo pro fim do nosso primeiro episódio. Encerramos, né? Vamos encerrar com ela chorando. Encerrar porque a nossa convidada não consegue mais falar. Nós queremos te agradecer vocês dois por terem participado, por terem acreditado nesse projeto também, né? Que é um projeto nosso. E assim, que seja, eu acho que vocês vão sempre estar junto com a gente, porque a gente precisa de você, né? Precisa estar ali. E assim, agradecer ao pessoal que assistiu e dizer que pra mim, eu quero que a Dani fale também, mas pra mim, isso tudo que a gente tá vivendo aqui hoje, que a gente conversou, é uma bênção, né? Isso veio de Deus, é um presente de Deus nas nossas vidas e eu espero que seja um presente de Deus na vida das pessoas que estão nos ouvindo, que ouviram essa história. Amanhã é um ano de advento. E assim, eu sei que Deus vai usar muito vocês ainda, que é só um ano de advento. Imagina 10. Daqui 10, 15 anos, os filhos de vocês vão estar aí. Amém. E a gente vai estar falando disso, vai estar falando de 10 anos de advento. E a gente fica assim, a única palavra é gratidão, né? É gratidão. Para mim é muito especial esse momento aqui com vocês, porque aquela sementinha que foi plantada no teu coração há 10 anos atrás me trouxe o convite da Renata para a 6ª edição do Advento e me trouxe aqui. Isso para mim, falar, né? Falar com as pessoas, não ter vergonha de falar, sempre foi inato para mim. E por 20 anos eu coloquei o meu talento lá debaixo da pedra, sabe? O meu falar debaixo da pedra, eu me encolhi. E o Advento me trouxe de volta. O Advento trouxe a minha essência de volta. O Advento trouxe tudo que eu tinha de melhor. Fez muita coisa. Mas a bênção de estar aqui hoje, né, podendo contar histórias, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E muitas outras bênçãos é do Advento. É de você ter tomado iniciativa, sabe? É de Deus ter usado você, de Deus ter usado a Thalita, né? Para que você, né? E é só a palavra, como diz a Renata, é gratidão. E você que tem qualquer oração, leva para a trilha do Advento.
E se tiver alinhado ao propósito de Deus, ela vai ser atendida. E é isso. Então, Tem só um... Não sei o que vocês vão falar mais. Não, né? pode falar, Ian. Fala. A senhora não quer falar nada? É. Mas... E você, Batinha? Vocês falaram bastante, né, sobre a questão de Deus colocar a sementinha no meu coração, eu realizar isso, a Thalita junto e tal. Mas o Advento é uma soma de algumas pessoas especiais que acreditaram nesse projeto. E tem uma delas, que é o Thiago. Clica ali de novo, né? Vamos lá, o Thiago do Que- Subvale. Thiago foi a pessoa que subiu a montanha comigo, foi o cara que, assim... Que não era teu amigo, mas não era meu amigo, se tornou meu irmão. Não, vocês têm que ver, gente. Eles não podem se ver, que é abraço, um ergue o outro, né, Thalita? É um fervo. E agora vai se preparando que vai ser assim com o Janderson também, então... Tá? Já fizeram um vídeo. Mas assim, o Advento só acontece, não sei, nós não falamos aqui, mas existem vários projetos e que cobram valores acima de 700, 800, mil reais. Importantíssimo falar isso. O primeiro Advento aconteceu com uma taxa de 10 reais só. Olha só. Tem noção? Você fazer um evento para mais de 100 pessoas cobrando só 10 reais. E entregar tudo que vocês viveram. Isso só é possível por conta disso daqui, ó. Empresas, pessoas Que acreditam. que acreditam. Por isso que eu falei, se você precisa de qualquer serviço de personalizado, sublimação, serigrafia, adesivo, enfim, estampa, fala. Chama o Thiagão. Vai lá na Subvalen, o arroba deles é Subvalen15. Mas vai estar na nossa descrição, né? E temos um presentinho, não temos? Temos um presentão. Qual que é, Dani, o presentão? O presentão eu vou sortear daqui um pouquinho. Vocês aguardem. Pra quem entrou lá no Advento Tracking, pra quem entrou no Advento, no Advento... Quem tá seguindo as páginas. Quem tá seguindo as nossas páginas, tem um presentão que é uma vaga no Advento. Uma vaga nesse evento que Vamos ajudou. lá as regras do jogo, quero que vocês expliquem. Vamos E lá. aí, explica aí pra gente como é que é, você, um dos idealizadores, explica. Vamos lá. Como é que vai funcionar? Porque, eu quero uma vaga no Advento, então vou entrar lá, vou seguir a página do Advento Cast, vou seguir a página do Advento Tracking e pronto, e daí é só isso? Não, né, Ian? Conta aí que não é bem assim. Vamos lá. Esse trecho vai aparecer aí no Instagram, né? Você que vai olhar esse Reels aí, você vai marcar o arroba de 3 pessoas diferentes. Tem que ser pessoas mesmo, tá? Não vai marcar Instagram de cachorro, né? Tem que ser pessoas. E adultas aí, não vai marcar Adultos. bebê, sabe? Que ele tem pelo perfil assim do sobrinho que nasceu ontem. Não. É adulto, acima de 14 anos ali, né? Jovens adultos, enfim. Você vai marcar essas 3 pessoas, então aí você tá concorrendo, tem uma chance de concorrer. Se você marcar 6, tem 2. Se você marcar Quanto mais 9, marcar, mais chance E o tem. mais sorteio chance. quando? E o sorteio, a Dani vai fazer daqui a pouco. Daqui um Né? pouquinho. O vídeo vai ser lançado e a pessoa vai concorrer aí uma vaga. Ela tem que curtir esse Reels, seguir o Advento Tracking e seguir também o Advento Cast e a Subvalen E a Subvalen. 15. Subvalen mesmo. 15. Nós vamos deixar tudo marcadinho. Tudo marcadinho. Como o Ian falou, a gente tem esses parceiros empreendedores. Se você é empreendedor e se interessou em divulgar sua marca com a gente isso. também pode nos procurar aí no direct. A gente dá todas as informações e a gente fica à disposição, né? Caso você queira investir em imagem, investir na sua marca, invista em algo que traga algo de retorno para a sociedade. Nós estamos aí. Exato. É isso, Como gente. Advento. Por hoje é isso, né? Muito obrigada. Obrigada a Vocês todos, e né? a todos, tá bom? Obrigada pela senhora que veio direto da Arapoti. E o próximo é o Thiago. O próximo é o Thiago. O próximo é o Thiagão e a Vânia. Vocês vão ficar conhecendo o Thiago e a Vânia, Isso, né? Finalmente. Finalmente. Então, Falamos vamos do lá. Thiago, vamos trazer o Thiago aqui, porque aqui é assim, a gente fala e depois a gente traz. É isso, gente. Tchau. Tchau! Tá.